Bom, pessoal, muito boa noite. Tudo bem? Quanto tempo, hein? Para alguns, muito prazer para outros. Quem está aí no online, confirma para mim aí se está conseguindo me ver e me ouvir, ver o material, se o material já está na sua tela, por favor, também. Me dá um feedback, por favor, só para eu saber se está tudo ok, se está me ouvindo. Tá tudo certo. Tudo certo? Oh, essa voz eu conheço. Travei aqui o celular. Essa voz eu conheço. Tudo ok, né? Então vamos já começar. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Fabiana, tá? Vou trabalhar. Hoje a gente está iniciando aqui em Santarém, no presencial de Fernanda Pérez, a turma da Polícia Penal, ok? Estamos reiniciando a turma da Polícia Militar, tá? Está tendo também aula no presencial nessa nova realidade, né? Todo mundo de máscara, todo mundo. A gente não pode ter muito aluno por sala mais, então muita gente está optando pelo online, mas está todo mundo perto, todo mundo próximo, vai ter a mesma qualidade de aula, tá? Eu queria, só antes da gente começar começar a aula propriamente dita, a internet não está tão boa, então em alguns momentos ela pode ser que caia o material de vocês. Eu estou tentando aqui só colocar aqui de novo para quem está no online o material na tela, mas todo mundo já está com o material. Vocês estão com o material aí já? Beleza. Deixa eu ver se vai entrar aqui. Se não entrar, não tem problema. Vocês estão com o material aí da aula, tá? Vocês estão com o material aí da aula. Acho que vai sim. Falar aqui que temos que dar uma... Show, pronto. Gente, olha só. Tanto para a Polícia Militar, nós estamos recomeçando, né? A Polícia Penal também, a SEAP já soltou, vai ter concurso, o concurso já está bem aí. Boa noite. O concurso já está bem aí. O bom é que nós tivemos um concurso da SEAP há pouco tempo atrás. Aqui no Fernanda Pérez foi muito bom, porque nós tivemos muita aprovação no concurso da SEAP, aqui muito. Para quem não me conhece mais, eu sou investigadora da polícia, e aí, cada vez que eu vou lá no presídio, gente, é engraçado, porque eu já chego e já começo, e aí, professora, desde a entrada até na hora de ir embora, porque é muita gente, nós aprovamos muito, tá? Nós aprovamos muito no concurso da SEAP, ok? A aula está sendo gravada, para quem disse que está travando, então depois vai poder assistir essa aula de novo, e até quem está aqui no vivo vai poder assistir essa aula novamente. A ideia, pessoal, é só se dedicar muito, tá? Tanto no concurso da PM quanto no concurso da Polícia Penal agora. É dedicar muito, tá todo mundo brigando. São concursos muito bons. Você precisa investir em você, né? Dinheiro, tempo, para você passar, ok? Aqui a gente vai fazer a nossa parte, e vocês precisam fazer a parte de vocês também, estudando, não faltando na aula, né, o que é mais importante, uma das situações mais importantes, e também o seu momento sozinho, né, o seu momento sozinho é extremamente importante. Bom, hoje a gente começa trabalhando o inquérito policial, e eu gosto muito dessa situação que a gente chama do estudo reverso, tá, pessoal? Que a gente chama de estudo reverso, que é o estudo realizado por questões, né? A gente vai buscar na questão e vai trazer a matéria. E aí nós vamos trazendo a matéria e você vai montando o seu caderno, perfeito? Quem tiver aí, que não tiver aparecendo material na tela, você já recebeu o seu material anteriormente. Então vamos lá, olha só. Aqui na primeira questão, pessoal, a gente tem uma matéria ainda sobre inquérito policial, que é o nosso tema de hoje, que é inquérito policial. A gente tem uma questão que caiu na OCP 2019. Quem vai fazer Polícia Civil já vai se deparar com essa banca agora, né? Não sei se alguém aqui está inscrito na Polícia Civil, mas se tiver, vai se deparar com essa banca. E é um tema extremamente recorrente para todas as polícias. Se a polícia vai cair em inquérito policial, ok? Confirma para mim quem está no online se está aparecendo aí
material para vocês aí de novo, porque de vez em quando está caindo, né? Mas quando cai, ele retoma, é isso? Beleza. Então, a primeira questão, pessoal, ela diz o seguinte. Cai em 2019, banca a OCP, Polícia Civil do Espírito Santo, tá? E diz, acerca do inquérito policial brasileiro, assinale a alternativa correta. E a primeira questão, nós vamos falar sobre a presidência do inquérito policial em uma dessas situações, ok? Ele disse que a presidência da investigação de natureza criminal é privativa da Polícia Judiciária. Gente, essa questão aí, essa letra A é uma alternativa errada, tá? Por quê? A gente tem que colocar, eu gostaria que você anotasse no seu caderno, que você vai ter que criar um hábito comigo, fazer o seu caderno. Eu só acho que você vai ter sucesso se você montar o seu caderno. Montou o seu caderno, tá tudo certo para nós. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o delegado de polícia, ele é presidente do inquérito policial, tá? Então, o delegado, ele é presidente do inquérito policial. Meu Deus do céu. Vou ver minha caneta. Peraí. Ave Maria, essa caneta aqui vale mais do que meus irmãos. Vamos lá. Olha só. O delegado de polícia, ele é presidente, mas do inquérito policial. Certo? Isso aqui quer dizer o quê, pessoal? Que nós vamos ter outras situações relacionadas à investigação criminal, como a investigação realizada, por exemplo, pelo Ministério Público. O Ministério Público tem um procedimento investigatório próprio do MP. Por quê? O MP não está obrigado à investigação da Polícia Civil. Ok? Ele não está obrigado à investigação da Polícia Civil. Ele pode, sozinho, fazer a sua própria investigação, certo? O inquérito policial, ele é dispensável. Uma característica do inquérito policial, que você pode colocar aí, ele é dispensável. Coloque aí no seu caderno. Por quê? Porque o Ministério Público, se ele tiver base para oferecimento da denúncia, ou seja, se ele por si só ele já tiver possibilidade de enxergar quem foi o autor do delito, como esse delito aconteceu, ele não precisa do delegado de polícia. Entendeu? O inquérito, ele é dispensável, porque o Ministério Público, ele pode oferecer a denúncia contra alguém, independentemente do inquérito. Você já anotou isso no seu caderno? Anota. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Quando vocês forem policiais, vão lá ao policial civil, vamos pensar que é o policial civil, e nós tivemos uma circunstância onde a gente, no meio da investigação, a gente descubra que existe um juiz de direito como possível autor de um delito, nós temos que parar tudo o que nós estamos fazendo. Nós vamos ter que parar tudo o que nós estamos fazendo. Por quê, Fabiana? Porque a polícia não tem competência para investigar isso. O delegado de polícia vai ter que pegar aquele inquérito policial e mandar aquela notícia de crime e mandar para o Tribunal de Justiça. E aí o desembargador é que vai ser o presidente daquela investigação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nem sempre a investigação criminal vai ser comandada pelo delegado de polícia. Nem sempre isso vai acontecer. O que tem que botar na sua cabeça é que o inquérito policial, a presidência é do delegado. Mas não é como está aqui. Olha como ele colocou aqui para nós. Ele colocou aqui para nós que a presidência da investigação de natureza criminal é privativa da Polícia Judiciária. Não. Isso aqui está errado. Porque eu vou ter circunstâncias em que eu vou ter o MP com o PIC. Vai ter circunstâncias em que eu vou ter a investigação que vai ser realizada pelo tribunal quando se deparar com um juiz, um magistrado, como autor de um delito, como suspeito de um delito, por exemplo. Enfim, vai ter comissão parlamentar de inquérito, CPI, tá? Então, a CPI não é do delegado. O que você tem que falar aqui? O inquérito policial, a presidência do inquérito policial é do delegado.
mas aqui ele não falou inquérito, ele falou da investigação criminal. E ela não é privativa do delegado da Polícia Judiciária, ok? Então, vamos lá. É permitido ao Ministério Público conduzir o inquérito policial como autoridade máxima. Pessoal, também está errado. O inquérito policial, falem comigo, o inquérito policial, ele é presidido por quem? O inquérito policial, ele é presidido por quem? Pelo delegado. Pode colocar no seu caderno, segundo ponto. O inquérito policial é presidido pelo delegado, anote no seu caderno. Professor, eu já sei, não tem problema, anota de novo. Eu já sei, você anota de novo, tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, o Ministério Público, vocês podem ter o Ministério Público como parquê, vai estar escrito parquê na sua prova, o que seja, ele é responsável, presta bem atenção, pelo controle externo da atividade policial. Você pode colocar, o MP é responsável pelo controle externo da atividade policial. O MP é responsável pelo controle externo da atividade policial. Mas isso não quer dizer que o Ministério Público pode vir e assumir a presidência do inquérito policial. Ele não pode. Você quer ver uma outra coisa que o MP não pode? Imagina que o delegado de polícia, Alan, ele diga assim, finalizei todas as diligências do inquérito e não encontrei nenhuma situação que demonstre que essa pessoa cometeu o delito. Não foi o Alan que cometeu aquele delito, eu não acho que foi ele que cometeu aquele delito. Muito bem. Sabe o que o delegado faz? Simplesmente o delegado não indicia ninguém, ele não indicia ninguém, remete esses autos para o Ministério Público, e aí o Ministério Público chega lá e fala assim, poxa, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Pô, mas tem um depoimento aqui que diz que viu a Alan na cena do crime. Meu Deus, tem uma câmera de segurança que viu a Alan matando o Gabriel. Como que o delegado... Não. Volta esses autos lá para o delegado de polícia e o MP fala, delegado, dá uma olhada no depoimento de folhas tal e indicia o Alan aí para mim, por favor. O MP não pode fazer isso. Porque o indiciamento, que é você transformar aquela pessoa em indiciado, é demonstrar que tudo que tem naquele inquérito policial está próximo, está relacionado, demonstra que foi feito por aquela pessoa. Isso é um indiciamento. É o atribuir os indícios do inquérito, da prática, a ele. E o indiciamento, anota no seu caderno agora, o indiciamento é ato privativo do delegado. Anote. O indiciamento é ato privativo do delegado. O indiciamento, anotou aí quem está em casa, anotou quem está no ao vivo, o indiciamento é ato privativo do delegado. Ou seja, ninguém pode mandar o delegado. Ah, delegado, indicia o fulano. Ah, delegado, indicia o ciclano, não. Mas, professora, e aí? Vocês viram aqui que eu falei que o inquérito ele é dispensável? Se o inquérito ele é dispensável, sabe o que vai poder acontecer, pessoal? Chega lá, o delegado de polícia, ele não indiciou, tá? Ele não indiciou. O membro do Ministério Público pode simplesmente virar e falar o seguinte, olha, eu acho que tinha que o Alan cometeu isso. Eu tenho para mim que foi o Alan que cometeu. Olha aqui esse depoimento, olha aqui essa câmera de segurança. O delegado não indiciou. Quer saber? Eu vou oferecer denúncia contra o Alan do mesmo jeito, da mesma forma. Entendeu? O MP pode fazer isso. Pode o delegado de polícia não indiciar e o MP oferecer denúncia contra ele? Sim ou não? Pode. Entendeu? Pode o delegado de polícia indiciar e o MP simplesmente virar e falar assim, não vou oferecer denúncia contra ele. Ele pode fazer isso? Pode. Pode o delegado achar que a culpa é do Alan e o MP simplesmente falar assim, não, acho que não, quero que arquive o inquérito. O MP pode fazer isso? Pode. Tá? Então, você pode colocar no seu caderno bem assim, ó. Se o delegado indiciar, o MP não está obrigado a acatar e oferecer denúncia. Se o delegado indiciar,
o MP não está obrigado a oferecer denúncia. Se o delegado indiciar, o MP não está obrigado a oferecer denúncia. Tá? Aí eu te pergunto, e se o delegado não indiciar, o MP pode oferecer denúncia mesmo assim? Pode. Então, anote aí o segundo ponto. Se o delegado não indiciar, não impede que o membro do Ministério Público ofereça denúncia. Se o delegado não indiciar, não impede que o membro do Ministério Público ofereça denúncia. Ok? Isso pode vir na sua prova, certo? Então, a letra B da questão está dizendo que é permitido ao Ministério Público conduzir o inquérito policial como autoridade máxima. Pergunto para os senhores, quem é a autoridade máxima dentro do inquérito policial? Delegado de polícia, pode anotar, a autoridade máxima é o delegado. O MP não pode tomar para ele. Não quer dizer que o Ministério Público não possa ter acesso, tá? O MP pode ter acesso às coisas, mas ele não vai presidir o inquérito policial, tá? Olha aqui a letra C. A letra C, pessoal, ela está dizendo o seguinte: a autoridade policial pode contrariar a moralidade ou a ordem pública na reprodução simulada de fatos concernentes a crimes contra a dignidade sexual. Pessoal, olha só. Lá no Código Penal, cadê o Código de Processo Penal, tá? Código de Processo Penal dos senhores. Código de Processo Penal. Vocês têm o Código de Processo Penal, hein? Sim, beleza. Lá no Código de Processo Penal, gente, cadê de vocês? Olha, é importante que vocês tenham, tá? Código Penal, Código de Processo Penal. Quem vai fazer Polícia Penal, que tenha LEP, tá? Que tenha LEP. Deixa eu ver se eu coloco aqui para os senhores, né? Deixa eu ver, código, vou colocar aqui na sala, de processo penal, tá? Quem tiver aí no online já está com o seu código de processo penal, não é isso? Lá no Código de Processo Penal, opa, não era aqui que eu queria abrir, não. Deixa eu ver, Código de Processo Penal. Vai aparecer para quem está aqui. Dá uma olhada aqui, que eu tenho aqui no artigo 6º, tá, pessoal? Algumas diligências que podem ser realizadas durante o inquérito policial. E lá no artigo 7º, de alguma forma não, ele prevê lá no artigo 7º que eu posso ter, pessoal, a reprodução simulada dos fatos. Pode ser realizada a reprodução simulada dos fatos. Vocês lembram lá no caso do Nardoni, né? Os Nardoni, foi feita, né, a reprodução simulada de como poderia ter sido realizada a morte da Isabela, né? Enfim. Só que é o seguinte, o artigo 7º ele diz que para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Mas olha aqui o que ele coloca. Desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. E quando você olha lá na letra C, ele diz: a autoridade policial pode contrariar a moralidade ou a ordem pública na reprodução simulada dos fatos? Não. E quem responde isso aí? Artigo 7º. Artigo 7º. Opa, foi muito. Artigo 7º do Código de Processo Penal, beleza? Artigo 7º do Código de Processo Penal. Show? Vamos lá, letra D. Estamos trabalhando bem devagarzinho o inquérito policial, diante de estudo reverso. Todas as minhas aulas é reverso, tá? Nós vamos trabalhar exercício e do exercício nós vamos para a matéria. Por quê? Porque eu acredito que algumas coisas, vocês vão ver que eu vou parar tudo, vou vir aqui e vou explicar, né?
Mas eu acho que dentro do exercício a gente vai ver como está sendo cobrado. Foi cobrado agora em 2019, vai ser cobrado de novo agora em 2021 da mesma forma. Olha a letra D. A competência de apuração de infrações penais e de sua autoria não excluirá a de outras autoridades administrativas que não a Polícia Judiciária, a quem por lei seja cometida a mesma função. Pessoal, tá aí, tá? Lá no artigo 4º do Código Penal, de Processo Penal, artigo 4º, olha aqui, ó, vamos voltar lá. Quem tiver no online, por favor, vá lá no artigo 4º, abra o seu Código Penal, ok? Lá no artigo 4º do Código de Processo Penal, o artigo 4º do Código de Processo Penal, responderia essa nossa alternativa. E ele fala o seguinte: a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá, por fim, a apuração das infrações penais e da sua autoria. Quem responde agora essa nossa letra D é o parágrafo único. E ele diz: a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. E é exatamente o que está aí na letra D. Quer dizer o seguinte: eu vou ter outras autoridades administrativas que vão poder, se a lei assim determinar, realizar investigações, tá? Então, a competência atribuída para a Polícia Judiciária de investigação criminal não exclui a competência de outras entidades administrativas, órgãos administrativos, a qual a lei possibilitou essa competência. Gabarito da nossa questão, número 1, letra D. Vamos ver aqui a letra E, tá? A letra E diz o seguinte: do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o Tribunal Regional Federal, tá, pessoal? Olha só, vai lá no seu artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Olha aqui, artigo 5º, parágrafo 2º. Gente, olha só, eu preciso que vocês tenham o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal impressa. O senhor não tem dinheiro para comprar o VADMEC, está muito caro. Beleza, vai ali no Leno e fala: Leno, entra aqui no site do Planalto, imprime para mim o Código de Processo Penal. Preciso dele para estudar, tá? Faça isso e forme o seu caderninho. Não dá para vir para minha aula se você não tiver com ele impresso. Ah, professora, tá no meu celular, não interessa. Tá no celular e não tá, é a mesma coisa para você. Você tem que rabiscar, você tem que pegar, você tem que olhar. Tô errada? Não, né? Obrigada. Olha aí, tá todo rabiscado. Todo rabiscado. Você tem que olhar o meu aqui. O meu tá também, ó. Isso aqui me ajuda muito. Ó. Se eu mostrar para vocês... Mas vamos lá. A letra E, pessoal, quem responde a letra E é o artigo 5º. Lá no parágrafo 2º, no artigo 5º, parágrafo 2º, ele diz: do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Ou seja, eu, diante de um crime que aconteceu comigo, crime de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, eu preciso ir lá representar, né, o delegado para iniciar o inquérito, simplesmente o delegado diz: não vou abrir o inquérito policial. Você vai voltar para casa e chorar? Não. Você vai recorrer. Esse recurso, pessoal, é um recurso administrativo. Puxa uma setinha aí no artigo 5º e fala: do despacho que indeferir... Ou então vai lá para o teu caderno. Coloca assim, ó: do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, do despacho, forme o seu caderno, do despacho que indeferir o inquérito, a abertura do inquérito policial, do despacho que indeferir a abertura do inquérito policial, caberá recurso. Aí você coloca entre parênteses, é um recurso administrativo, porque pode vir na sua prova. O recurso é um recurso administrativo, ok? E vai ser dirigido a quem? Coloca: para o chefe de polícia.
Geralmente, pessoal, quem é o chefe de polícia, né? É o delegado geral, né? É o delegado geral. Há quem entenda também, doutrinariamente, que pode ser o secretário de Segurança Pública. Mas, como regra, na maioria dos estados, é o delegado geral, é o 01 da polícia, tá? É quem manda. Pessoal, do que eu expliquei, vocês acham que eu precisava ter vindo, colocado um monte de coisa na lousa? Ou dentro do exercício, deu bom aí? Entrou aí? Entrou aí? Entrou lá, né? O senhor conhece essa piada, né? Você já sabe, né? Muito bem. Diga, querido. Sobre uma situação em caso, o único recurso que caberia era só administrativo? É o recurso administrativo, é pro chefe de polícia, tá? Não é um recurso judicial, por isso que se vir, é pro tribunal. Não é. Não é recurso judicial, entendeu? Pode ficar com isso na memória. Vamos lá, a outra questão, pessoal, a gente vai trabalhar prazos do inquérito. Olha aí, questão número 2, prazos do inquérito policial, certo? E aí ele diz também, as primeiras questões é toda da OCP, depois a gente vai para outras bancas, tá? Ele diz assim, sobre os prazos e demais disposições comuns sobre o inquérito brasileiro, é correto afirmar que, pessoal, olha só, nós precisaríamos conhecer o teor do artigo 10 do Código de Processo Penal, que nós vamos lá agora. Quem está em casa, abra o artigo 10. Abra o artigo 10 aí. E quem tiver com seu código, abra aqui também. Ele diz o seguinte: o inquérito policial deverá terminar no prazo de quantos dias que está aí? 10 dias. Se ele estiver preso em flagrante ou quando estiver preso preventivamente, contado o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Ou então, no prazo de quantos dias? 30 dias, se ele estiver solto. Então, prestem muita atenção, forme no seu caderno, já coloque assim, um outro tópico no seu caderno. Prazo do inquérito policial, coloque um outro tópico. E coloque aí, prazo do inquérito. Quem está em casa, depois eu quero ver esse caderno. Quem é aí o aluno, nota 10, que vai ser o xerife, vai montar no Word, né? Esse caderno aí bacana, para depois a gente disponibilizar. Coloque assim, prazo do inquérito, um outro tópico. Eu vou ter um prazo que é de 10 dias e eu vou ter um prazo que é de 30 dias. Vai ser de 10 dias se ele estiver preso, vai ser de 30 dias se ele estiver solto, tá? Agora presta muita atenção. Imagina que eu, o juiz, né? Olha, já pensou, juíza? Tô nojenta demais. Nunca mais dou aula pra vocês assim, não. Não for pra me pagar pelo menos uma aula assim, uns 500 contos, nem me chama. Né? Não me dê nem boa noite, não me manda nem WhatsApp. Diz aí, juíza, eu vou já... Mas, vou estar aqui nada. Presta atenção. Imagina que o juiz determina a prisão preventiva de alguém, tá? Hoje, dia 24 de março, vou colocar um ano atrás, 2020, tá? Determinei hoje, só que a polícia só cumpriu essa prisão no dia 1º. Foi lá na casa do cara para cumprir a prisão dele. Eu te pergunto, o prazo do meu inquérito vai contar no dia que eu, juiz, determinei a prisão ou no dia que o policial prendeu ele efetivamente? No dia que prendeu. Então, olha só o que fala lá no artigo 10. Cuidado, porque isso é cobrado em prova. Grifa lá no seu código. Olha aqui, ó. Para quem está aqui vendo o código aqui na TV, olha aqui. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou tiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese, a partir do quê? Do dia em que se executar a ordem de prisão. Não é o dia que foi determinada a prisão, não. É no dia que executar a ordem de prisão. Beleza? Vamos lá. Então, qual é o gabarito da nossa questão, pessoal? Olha só. Qual é o gabarito da nossa questão? Letra A. É a letra A? O inquérito deverá terminar no prazo... Será que é a letra A mesmo? No prazo de quantos dias? 10 dias, se ele tiver sido preso em flagrante
ou estiver preso preventivamente, contado o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Gabarito letra A. Beleza? Vou colocar aqui, vou formar aqui. Deixa eu ver que dê para a galera ver também aqui na lousa. Vou colocar aqui. Qual que é o gabarito da primeira? 1, letra D. 2, letra A. Tá? Não sei se está dando para ver, mas não tem problema. Mas vai me acompanhando e alguém vai montando aí o gabarito. Vamos lá, questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte. Também prazo. Olha só, também prazo. A respeito do prazo para o término do inquérito policial, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Qual a resposta da número 3, pessoal? Vamos ver a letra A, o que ela está falando. Diz aqui a letra A, em 10 dias, em caso de indiciado preso em flagrante. Em 30 dias, em caso de indiciado solto ou preso preventivamente. Se ele estiver preso preventivamente ou preso em flagrante, o prazo é de quantos dias? 10. Repita comigo, o prazo de quantos dias? 10. Beleza. A letra A está errada. B. 30 dias em caso dele preso? Não, né? Se for dele preso, é quantos dias? 10 dias. 5 dias? Não tem esse prazo de 5 dias. Letra D. 10 dias se ele estiver preso em flagrante ou preventivamente. Tá, beleza até aí. 30 dias em caso dele estiver solto, com fiança ou sem fiança. Gabarito da 3, letra D. Vou colocar aqui na lousa, então. 3, letra D. Perfeito? Vamos lá. 4. A 4 ainda, Instituto OCP. Diz o seguinte, a 4. Uma vez a autoridade policial determinado o arquivamento do inquérito policial, por não haver base para a denúncia, é possível que a autoridade policial proceda a novas pesquisas em relação ao mesmo fato? Galera, preste bem atenção aqui em mim. Nós vamos montar também no seu caderno. Para que serve o... Qual é o objetivo do inquérito? Coloque aí. Outro ponto no seu caderno. O objetivo do inquérito policial. Coloca, Alan. Tá colocando, né? Tá, tô vendo. Vai lá. Objetivo do inquérito. Primeiro objetivo do inquérito, pessoal, é fazer o quê? É levantar indícios de autoria. Então, coloca indícios de autoria, buscar indícios de autoria. E buscar prova do quê? Da materialidade do crime. O que é a materialidade do crime? É provar que o crime aconteceu. Então, o primeiro objetivo do inquérito é buscar indícios de autoria e prova da materialidade. Indícios de autoria e prova da materialidade. E eu tenho o segundo objetivo do inquérito policial. O segundo objetivo do inquérito policial, gente, é dar possibilidades para um membro do Ministério Público oferecer a denúncia. Então, é dar base para o MP oferecer a denúncia. Entendeu? Mas sempre lembre, o MP não precisa do inquérito. Ele é dispensável, ele dispensa se ele quiser. Vamos lá. Se o delegado indiciar, o MP está obrigado a oferecer denúncia, sim ou não? Não. Se o delegado não indiciar, o MP está obrigado a arquivar? Não. Ele pode oferecer denúncia também, tá? Agora, olha só. Se o delegado de polícia faz todo aquele trabalho e não enxerga, ele não enxerga indícios de autoria e prova da materialidade, ele vai indiciar alguém? Não. Manda para o Ministério Público. O Ministério Público vem e diz o seguinte, olha, não achei nada também aqui que possa oferecer denúncia contra o José. O MP pede para o juiz arquivar. Agora eu te pergunto, vai ser arquivado para sempre? A gente costuma dizer, pergunta, faz coisa julgada material? Não. Coloca assim, ó, a decisão de arquivamento do inquérito não faz coisa julgada material. A decisão de arquivamento do inquérito policial não faz coisa julgada material.
Fabi, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, pessoal, que se o delegado de polícia tiver notícia de novas provas que demonstrem que o José cometeu o crime, ele pode reabrir o caso. Professora, tirou isso da onde? Da tua cabeça? Não. Tirei do mesmo lugar que o examinador vai tirar na sua prova. Lá na letra da lei. Olha lá, artigo 18 do Código Penal. Processo penal, tá? Artigo 18 do Processo Penal. Karine, lê pra mim aí, Karine, do outro lado, bem alto. Bora ver se dá pra ouvir tua voz daqui do ao vivo. Artigo 18. Por isso a Karine tá online, essa é só a foto dela aí. Não, a Karine tá só com trem de coisa e não tá prestando atenção. Vamos ver se ela volta. Vou voltar a ler. Diz assim o artigo 18, né? Depois de ordenado, olha lá, o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, tá? A autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia, tá, pessoal? Então, olha lá. Depois de ordenado o inquérito, o arquivamento do inquérito policial, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Beleza? Portanto, vamos lá na questão número 2. Vamos responder aqui a questão número 2. 2 não, 4, né? Questão número 4. Vamos lá. Oi, diga. Sobre essa questão do desativamento, fala que é só no caso de falta de base, na denúncia. É só nesse caso mesmo? Agora, por exemplo, boa. Imagina que o Ministério Público e o delegado chega à conclusão de que aquilo ali não é crime. Poxa, essa situação aqui não é criminosa. E aí não indicia ninguém, o MP fala, pô, o delegado tem razão, não é crime, vou arquivar. Se ele arquivar por falta de tipicidade, faz coisa julgada material, não vai poder desarquivar. Tá? Anota aí como observação, boa garota. Coloca o seguinte, se o arquivamento do inquérito se der por ausência de tipicidade, se o arquivamento do inquérito se der por ausência de tipicidade, ou seja, dizer que a situação não é crime, tá? Fará coisa julgada material. Fará coisa julgada material. Impedindo o desarquivamento do inquérito. Impedindo o desarquivamento do inquérito. Isso aí, pessoal, tá lá no informativo 375 do STF, tá? Presta bem atenção, vou repetir. Se o arquivamento do inquérito se der por falta de tipicidade, ou seja, não é crime, faz coisa julgada material, impedindo o desarquivamento do inquérito. Impede o artigo 18. E isso está lá no informativo 357 do STF. Beleza? Portanto, vamos lá. Gabarito da 4, qual é, pessoal? Diz, uma vez a autoridade judicial determinando o arquivamento do inquérito por não haver base para a denúncia, é possível que a autoridade policial proceda a novas pesquisas com relação aos mesmos fatos? Sim, né? Caso tenha notícia de outras provas. Gabarito da 4, letra C. Vamos lá para 5. Até a 5 é Instituto AOCP. Bom para quem vai fazer aí, né? Prova da Polícia Civil. Continua aparecendo na tela para quem está aí no online?
Não. O material, não. Tá, peraí que eu vou tentar de novo aqui, porque eu acho que... Quando o material sair da tela, me avisem, porque pode ter caído a internet daqui, tá? E realmente tinha caído. Vou voltar aqui o material. Mas vocês estão com o material aí na mão, né? Porque que tá demorando um pouquinho. Depois falar, mamãe, melhor internet. Vamos lá, 5 diz o seguinte. Karina, eu te chamei ainda agora para você participar e você estava aonde? Né? Depois tu me responde. Vamos lá, 5 diz. De acordo com o Código de Processo Penal, assinar a alternativa correta em relação ao inquérito policial. A letra A diz o seguinte: o inquérito policial não poderá ser iniciado de ofício. Gente, o que é iniciar algo de ofício? Iniciar alguma coisa sem ninguém te pedir, sem ninguém te falar nada, tá? Isso é começar de ofício. Só que presta bem atenção, anote no seu caderno outro ponto. O inquérito somente poderá ser iniciado de ofício nas ações penais públicas incondicionadas. O inquérito policial somente poderá ser iniciado de ofício nas ações penais públicas incondicionadas. Tá? Ok? Lá no artigo 5º ele fala. Olha lá, artigo 5º do Código de Processo Penal. Vai lá no artigo 5º do Código de Processo Penal. Ele fala: nos crimes de ação pública, o inquérito poderá ser iniciado, de ofício, se eu estiver diante de um crime que não exige que a vítima vá lá reclamar sobre o crime, tá? Ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP, eu já riscaria aí do meu código a autoridade judiciária, porque fere o princípio acusatório, então a autoridade judiciária não pode determinar a abertura de inquérito, mas o MP pode requisitar a abertura de inquérito, ou requerimento da vítima ou de quem possa representá-la, né? Alguns crimes, por exemplo, o crime de estelionato hoje é um crime que, se o delegado ficar sabendo que o crime aconteceu, ele não pode iniciar o inquérito logo de cara, não. Se alguém que for vítima de estelionato, não acha que a polícia vai começar a investigar sem você ir lá e representar, porque é um crime de ação penal pública que está condicionada a você ir lá e representar. Entendeu? Então, olha aqui, ele diz que o inquérito policial na letra A não pode ser iniciado de ofício. Você pode riscar, porque essa daí está errada, e diz, pode de ofício sim, desde que seja um crime de ação penal pública, o quê? Incondicionada, ou seja, não esteja condicionada a nada, beleza? A letra B diz, a incomunicabilidade do indiciado é vedada. Pessoal, olha só, essa questão aqui foi uma questão que eu acho que ela foi repetida na prova de PEFEM. Caiu uma questão, eu acho que quase igual a essa aqui. Por quê? Porque a OCP, pessoal, essa incomunicabilidade, ela tem uma previsão, né, pessoal, lá no artigo 21, né? A incomunicabilidade tem uma previsão lá no artigo 21. Vá lá no artigo 21 do Código de Processo Penal. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Lá no artigo 21, ele diz o seguinte: a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos. Sempre de despacho nos autos. Ai, que eu acho que eu caí. Pessoal, olha, eu tô caindo a internet que tá levando o coisa para vocês, porque eu tô no 4G aqui. E aqui não tá indo. Mas vamos lá. Vocês estão com o material aí. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou conveniência do investigado. Quem tiver com seu código pode riscar esse daí e escrever assim:
A incomunicabilidade não foi recepcionada pela Constituição Federal. Coloque no seu caderno outro ponto. A incomunicabilidade do preso, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Tá? Antigamente a gente podia, né? Vamos deixar ele incomunicável aí 3 dias. Para não falar com o advogado, não falar com família, não falar com ninguém, né? Porque vai ajudar na investigação. Hoje, isso não foi recepcionado. Isso quer dizer o seguinte, que existe essa redação lá no Código, mas essa redação, a Constituição não aceita ela. Professora, então é verdade essa incomunicabilidade? É. Só que presta muita atenção. Essa banca aqui, quem vai fazer a prova da Polícia Civil, tome cuidado com a banca OCP. Porque essa banca OCP, ela é extremamente legalista. Vale para ela o que está na lei. E o artigo 21 diz sobre a incomunicabilidade. Pessoal, a banca OCP, nessa questão aqui, considerou essa alternativa como incorreta. Porque ele diz que tem essa previsão lá no Código. Então, muito cuidado, porque é o tipo de uma banca que você vai ter que falar o seguinte, vamos ter que pensar. Se ele pedir a alternativa correta, procure a alternativa mais correta. Entendeu? Para mim, essa daí estaria correta, mas como se trata de AOCP, vamos ler as outras. A letra C diz: as diligências requeridas pelo ofendido, seu representante e o indiciado serão realizadas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Olha só, pessoal. Primeiro que você pode colocar aí no seu caderno, né? Anote no seu caderno. O delegado de polícia não está obrigado a realizar as diligências requisitadas. O delegado de polícia não está obrigado a realizar as diligências requisitadas pela vítima. Tá? E isso está aonde, professora? Vá lá no seu código, no artigo 14. Olha aqui, ó. Lá no artigo 14, ele diz assim: o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juiz da autoridade. Quer dizer, você pode pedir, mas a autoridade policial vai ver se ela vai fazer ou não. Só que eu tenho uma diligência que ele está obrigado, se for exame de corpo de delito, tá? Então, você coloca, exceto exame de corpo de delito, porque daí ele está obrigado a fazer, tá? O exame de corpo de delito, ele está obrigado a fazer. Então, a letra C está errada. Vamos lá na letra D. A letra D diz o seguinte: nos crimes em que a ação penal depender de representação, sem ela não poderá o inquérito ser iniciado. Galera, olha só o artigo 5º, parágrafo 4º. Olha só o artigo 5º, parágrafo 4º. Vamos lá. Diz o seguinte: nos crimes, o inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá ela ser iniciada. Sabe o que quer dizer isso? Pega lá o crime de estelionato. No crime de estelionato, pessoal, o Ministério Público não vai poder iniciar o processo, oferecer a denúncia, né? Se a pessoa, a vítima, não representar. Porque é um crime de ação penal, ou seja, a ação vai iniciar se tiver representação. E no caso de um crime como esse, de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito policial também não vai poder iniciar se não tiver a representação. Vocês acham que no crime de estelionato eu venho e não represento pelo delegado de polícia? Por quê? Porque precisa de representação. Eu não represento. O fato de eu não representar, o delegado vai falar assim: não, eu vou fazer um inquérito.
Ele não represtou, mas eu vou fazer o inquérito. Quem não pode iniciar é o Ministério Público. Não. Ele fala nos crimes em que, depender da representação, o inquérito policial, se não tiver representação, não vai poder ser iniciado, tá? Gabarito, portanto, da número 5, letra D, tá? Gabarito, letra D. Após a instauração, a autoridade policial fará minucioso relatório e enviará ao Ministério Público. Não é para o Ministério Público que envia, é para o juiz, tá? A letra E é para o juiz. E o juiz é quem caminha para o Ministério Público, entendeu? Qual que é o gabarito aí da 4? Qual foi o gabarito da 4? Só para eu colocar aqui. 4, letra C, e 5, letra D, né? Vamos lá. 6 agora. A 6 diz o seguinte. A 6 diz o seguinte. Fundatec, agora saímos da OCP, né? Vamos lá. Na madrugada do dia 25 de outubro de 2017, determinado suspeito conduzido até a delegacia de polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo cometimento de feminicídio, apresentou carteira de identidade contendo rasura. Diante disso, o delegado de polícia. Pessoal, olha só. O que nós vamos ter aqui? Nós estamos diante daquela situação de eu ter que fazer a identificação criminal de alguém, tá bom? De fazer a identificação criminal de alguém. O gabarito da nossa questão aqui, pessoal, é a letra D. Se chegar lá, delegado de polícia, perante a autoridade policial, alguém com a identidade rasurada, ou não puder, não tiver, o que vai ter que acontecer? Olha aqui, ó. Determinará a identificação criminal do suspeito, que incluirá o processo datiloscópico, que é aquele do dedinho, tá? E o fotográfico, a ser juntado aos autos de comunicação da prisão em flagrante, tá? É isso que tem que ser realizado. Chegou lá com a identidade rasurada, uma identidade que tu acha que é falsa, sem identidade, vamos promover a identificação criminal do suspeito, beleza? Depois você pode passar no seu caderno, coloca assim no seu caderno. Se o delegado de polícia se deparar com suspeito portando documento rasurado, se o delegado de polícia se deparar, né, com suspeito portando documento rasurado, ou com indício de falsificação, ou com indício de falsificação, determinará a identificação criminal, vírgula, aqui incluídos os processos datiloscópicos, e fotográfico. Então, o delegado de polícia que se deparar com suspeito portando documento rasurado ou com indício de falsificação, determinará a identificação criminal, aqui incluídos os processos datiloscópicos e fotográficos, tá? Você pode colocar aí que a lei, até é bom vocês lerem, porque vai cair na prova de vocês, Lei 12.037 de 2009. Lei 12.037 de 2009, tá? Pode colocar aí, porque vai vir na sua prova. Questão número 7. Questão número 7. Questão número 7 diz o seguinte. Eu vou ter que entrar nessa reunião aqui de novo, senão eu não vou conseguir parar de gravar. Deixa eu ver.
Questão número 7. Gente, me dê um segundo aqui. Não saiam daí. Se eu não entrar aqui pelo computador, eu não vou conseguir ter gravado. Vou voltar aqui pro computador, rapidinho. Ó. Vamos lá. Questão número 7 diz o seguinte. De acordo com o Código de Processo Penal, estando em pleno curso o delito de sequestro e cárcere privado, compete à autoridade policial. Diz o seguinte, a letra A. Requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou dos suspeitos. Pessoal, aqui você está diante do artigo 13A do Código Penal, Processo Penal. Dá uma olhada aqui. Lá no artigo 13A, esse artigo 13A e o artigo 13B são artigos de leitura obrigatória porque eles vão vir na sua prova, tá? Eles vão vir na sua prova. Por quê? Ele diz assim, ó, lá no artigo 13A, nos crimes previstos lá no artigo 148, 149, 149A, no artigo 158, parágrafo 3º, 158, parágrafo 3º é a extorsão, quando eu tenho a privação da liberdade da vítima, e a privação da liberdade da vítima é importante para a obtenção da minha vantagem. A situação do sequestro relâmpago, né? Aquele que você pega a pessoa, sai para poder ir lá no banco, pegar as coisas, privar a liberdade dela é condicional para eu conseguir a minha vantagem. Ou lá no artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro, é o sequestrar alguém para pedir resgate, tá? Nessas circunstâncias, pessoal, ele diz que o membro do Ministério Público e o delegado de polícia poderão requisitar de qualquer órgão do poder público ou de empresa privada dados e informações cadastrais da vítima e desse suspeito. Tipo assim, eu chego e falo assim, olha, eu encontrei na agenda da minha filha um telefone que tinha ligado para ela, né? Um telefone que tinha ligado para ela. E aí, eu acho que é esse o telefone, que a pessoa que está com esse telefone que sequestrou a minha filha. Nesse caso, o delegado de polícia pode chegar para o cara e falar assim, olha, esse telefone é da Vivo? Meu Deus, vou ligar para a Vivo e pedir para a Vivo me dizer em nome de quem que está. Porque eu estou diante de um crime do artigo 159. Não é para todos os crimes, senhores, não é. São esses crimes, 148, 149, 149A, o 158, parágrafo 3º e o 159. Para esses crimes vai poder fazer isso, tá? Então, olha aqui. Ele diz aqui na número 7. De acordo com o Código Penal, estando em pleno curso dele de sequestro e cárcere privado, compete à autoridade policial, letra A, requisitar. O sequestro e cárcere privado, pessoal, está lá no artigo 148. Tá? Requisitar de qualquer órgão do poder público ou de empresa de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima e de suspeitos. Qual que é o gabarito aí? Letra A. A 7, letra A. É bem o que eu tenho ali no artigo 13. Então, vamos aqui, 7, letra A. Vamos lá para a questão número 8. Tá? Questão número 8 diz o seguinte. Fundatec também, 2018. Gente, eu gosto muito de resolver questões e tentar fechar as questões dos 3 últimos anos da minha prova. Por quê? Porque as bancas, elas são meio sem vergonha. Elas repetem ipsiliteri. Vocês vão ver aqui que tem algumas iguaizinhas. Ipsiliteri. A questão da prova anterior. Aquela situação lá da incomunicabilidade, salvo engano, foi ela que caiu agora na prova da polícia militar feminina. Ela caiu agora e caiu em 2019, na mesma banca. Entendeu? Então, tem que repetir essas questões. Essa caiu aqui na 2018. Diz o seguinte, Ronaldo é morador de um bairro violento na cidade de Rondina, dominado pela disputa pelo tráfico de drogas.
Dirigiu-se até a delegacia de polícia para oferecer detalhes como nome, endereço e telefone do maior traficante do local. Foram anotadas todas as informações e, ao final, Ronaldo preferiu não revelar a sua identidade por receio de retaliação. Diante disso, é correto afirmar que... Pessoal, olha só. Você pode anotar no seu caderno. Denúncia anônima. Anote aí quem está do outro lado da minha tela. Denúncia anônima. A denúncia anônima também pode ser chamada, coloca aí, denúncia apócrifa. Ou denúncia inqualificada. Apócrifa ou inqualificada. O que é importante com relação à denúncia anônima? Com relação à denúncia anônima, duas coisas você tem que lembrar. Primeira, anote no seu caderno. Não pode ser iniciado inquérito policial através de denúncia anônima. Não pode ser iniciado inquérito policial através de denúncia anônima. Não pode ser iniciado inquérito policial. E a segunda, quando o delegado de polícia toma ciência de um crime através de uma denúncia anônima, ele tem que determinar uma coisa que se chama VPI, verificação prévia de informação, ou verificação de procedência da informação. Então, coloca assim, a primeira coisa é que não pode começar o inquérito, e a segunda, o delegado tem que determinar a verificação prévia de informação. Ok? Tipo assim, ele vai falar para os investigadores, olha, vai dar uma olhada lá nesse endereço, para saber se realmente é isso mesmo que está acontecendo. Feita essa verificação prévia, aí sim ele pode instaurar. Mas a denúncia anônima não pode determinar a instauração do inquérito policial. Vamos ver aqui. É só isso que eu preciso saber para resolver essa questão. Bora ver isso aqui. A Constituição Federal... Vou jogar para cá. A Constituição Federal prestigia a liberdade de expressão e veda o anonimato. Razão pela qual o delegado de polícia deve requerer à autoridade judiciária o arquivamento das informações prestadas mediante prévia manifestação do MP. Gente, ele vai precisar falar isso? Não. Ele faz o quê? Uma VPI, né? E depois disso ele dá continuidade. Então, tá errada. B. Trata-se de notícia crimes inqualificada, tá certo aí, que torna obrigatória e imediata a instauração de inquérito policial? Não, né? Eu nem posso instaurar um inquérito policial se eu tiver só uma denúncia anônima. C. Segundo o entendimento mais recente do STF, as notícias anônimas, por si só, não autorizam o emprego de métodos invasivos de investigação, constituindo fonte de informação e de provas. Tá? Fonte de informação e de provas. Tá parecendo que essa daí tá correta, né? Vamos ver as outras? Poderá o delegado representar pela interceptação telefônica? Não, pessoal. Não. Se ele tiver denúncia anônima, ele não pode representar, não pode nem instaurar inquérito, tá? E segundo o STF, as notícias anônimas autorizam o deferimento de medida cautelar de busca e apreensão? Não. Gabarito é a letra C, tá, pessoal? Essa é a posição mesmo do STF. Ele entende que a denúncia anônima não pode determinar métodos invasivos de investigação, ela é só uma fonte de informação, tá? Vamos lá, essa aqui, então, a questão 8, qual o gabarito? Letra C. Vamos para a 9, tá? Vamos lá para a 9. A 9 diz o seguinte. Considerando que o inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa, em que não se pode falar em partes, já que não existe uma estrutura processual dialética, sob a garantia do contraditório para a defesa, confundo no enunciado reto, é correto afirmar que. Coloque aí no seu caderno. O inquérito policial não prevê
a garantia do contraditório e ampla defesa. Preciso saber disso. Ou seja, não vai existir contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Não vai existir contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Mas não impede, presta bem atenção, que o advogado participe do inquérito. Entendeu? O delegado de polícia não está obrigado a chamar, o delegado tem que ter investigado, vai ser nulo esse interrogatório se o advogado não estiver presente. Não, não vai, porque não tem contraditório. Agora, você quer ver uma situação que vai apresentar nulidade? Imagina aqui que o João vira e fala, olha, o meu advogado está aqui na porta. O delegado tranca a porta e faz o interrogatório. Não deixa o advogado entrar. Nisso daí vai ser nulo o depoimento dele. Ele é tá? inquisitório, né? Ele é inquisitório. Tem aquele negócio do uso da força letal que não permite lá a defesa. Vou já chegar aí. Presta bem atenção. O que vai acontecer aqui, gente? Olha só. Vou continuar aqui que eu vou chegar aí, tá, Ana? Boa. No inquérito policial, não tem contraditório e ampla defesa, tá? Só que aí lá no Estatuto da OAB, hoje, né, nós temos que vai ser permitida a participação do advogado, tá? Vai ser permitida a participação do advogado no interrogatório, na oitiva de testemunha, mas isso não traz o contraditório e ampla defesa para dentro do inquérito, não. Tá? Não traz. Agora, olha só. Nós temos uma previsão, pessoal, lá no artigo 14A. Vá lá no artigo 14A. Lá no artigo 14A, ele está me dizendo o seguinte, né? Que quando os membros dos órgãos de segurança pública, que são aquelas pessoas que estão lá no artigo 144 do Código Penal, né? Eles configurarem inquérito policial, porque eles utilizaram uso de força letal, né? Aquelas situações de intervenção com resultado morte, enfim, tá? Pode ser tanto consumado quanto tentado. Vai ter que constituir advogado. Se a pessoa, né, o policial federal, o PF, até mesmo policial penal, porque agora o policial penal faz parte dos órgãos de segurança pública, tá lá no artigo 144 da Constituição Federal, tá? Se ele tem que constituir advogado. Se ele não constitui advogado, pessoal, ele nos prazos de 48 horas, que está aí no parágrafo 1º, vai ter que ser intimada a instituição a qual ele está vinculado para apresentar advogado para ele. Também no prazo de 48 horas. Na minha humilde visão, isso não está trazendo contraditório e ampla defesa para o inquérito. Tá? Só está trazendo a presença do advogado. Mas não quer dizer que traz o contraditório e ampla defesa para dentro do inquérito policial. Eu acredito que um aprofundamento a ponto de falar seria numa questão oral, numa prova discursiva. E eu, Fabiana Pérez, defenderia que o que está no Estatuto da OAB, falando que o advogado pode participar de depoimentos e tal, e essa nova roupagem que eu tenho aqui no artigo 14A, que foi incluído pelo pacote anticrime, eu defenderia que não trouxe o contraditório para o inquérito policial, tá? Há quem diga que está trazendo. Eu, hoje é dia 24/3, entendo que de 2021 que não trago. Vamos ver se algum outro professor vai falar sobre isso e tal, né? Mas eu não acredito que trouxe o contraditório. Mas é a presença do advogado, tá? Vamos lá, questão número 9, né? Essa que nós estamos, né? Vamos lá ler, então, o que está aqui na questão número 9. O que ela está falando, a 9? Ela diz que é facultada ao advogado
ao advogado do investigado a participação irrestrita a todos os atos do inquérito policial, sob pena de nulidade que maculará a posterior ação penal, anotem no seu caderno. O advogado pode ter acesso aos elementos de prova já encartados no inquérito. O advogado pode ter acesso aos meios de provas já encartados no inquérito. Então, não é de forma restrita a todos os atos, tá? A letra B diz... Como é que é? Quer que eu repita? Eu não sei mais o que eu falei. Pode ter acesso aos meios de provas já encartados no inquérito policial. Se tiver uma diligência em andamento, vai falar com o advogado? Óbvio que não. Agora, o que já foi feito, botou no inquérito, ele vai poder ter acesso. A letra B diz... No inquérito policial... No inquérito policial, temos necessariamente duas partes, estricto sensu. Em razão da sua estrutura processual dialética, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa? Tem contraditório e ampla defesa no inquérito? Não. C. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou de requerimento do ofendido, de quem tiver qualidade para representá-lo. Pessoal, olha só, eu acredito, né, eu numa prova oral, numa prova discursiva, eu não falaria que o juiz pode requisitar a instauração do inquérito, tá? Eu não falaria. Mas, numa questão objetiva, principalmente nessas banquinhas assim, pode marcar ela como correta, porque ela está Ctrl-C, Ctrl-V do código, tá? A não ser que eu tenha uma outra questão que está extremamente correta, você não tenha dúvida. Mas, o que não é a verdade. Mas bora lá ver aqui a letra D, tá? Ele diz assim, ó. Por sua natureza, o procedimento do inquérito policial deve ser inflexível, em obediência a uma ordem pré-determinada e rígida que não tenha tal procedimento. Gente, o inquérito é flexível, né? As diligências processuais do delegado processual, do delegado, vai ser realizada de acordo com o que ele acha que vai acontecer. Fabi, mas eu tenho lá as diligências do artigo 6º, não tenho? Tenho, mas e aí? O delegado está obrigado a cumprir todo o artigo 6º? Não. Vai ser de acordo com o que for acontecendo durante a investigação, tá? Gabarito da 9, portanto, letra C. Vamos agora aqui para o 10, né? Questão número 10. Vamos lá, questão número 10. O que ela está falando aqui, questão número 10? Diz o seguinte. Quanto ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. Diz o seguinte, a primeira. Em virtude do sistema inquisitório que orienta o inquérito policial e do poder discricionário da autoridade, do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito policial não caberá recurso? Caberá ou não caberá, pessoal? E vai caber para quem? Para qual tribunal? Chefe de polícia, boa. Mas você pode anotar no seu caderno que a autoridade policial tem um poder discricionário, tá? Uma característica, coloca assim, o inquérito policial é discricionário. Mas você quer lembrar para mim por que ele é discricionário? Você quer que eu te diga? É por causa das diligências. O delegado vai ver como ele vai cumprir cada diligência. Entendeu? Não é ele iniciar o procedimento, não, tá? Letra B. Nos casos de crimes de ação penal de iniciativa privada, para instaurar o inquérito policial, a autoridade policial dependerá de requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo, o qual consistirá na chamada queixa-crime, que deverá ser apresentada por advogado munido de procuração com poderes especiais? Não, pessoal. Olha só. Realmente, vai lá no parágrafo 5º do artigo 5º. Vai lá. Parágrafo 5º do artigo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Mas o nome disso, pessoal, vai ser o requerimento.
Não é a queixa-crime. A queixa-crime é o nome da ação penal privada. Por exemplo, a pessoa ela cometeu uma calúnia contra mim. Aí eu vou requisitar lá, requerer lá para o delegado para ele iniciar um inquérito policial. Ele inicia. Quando termina o inquérito policial, ele não vai mandar para o Ministério Público. Ele vai mandar para o juiz. E aí eu vou contratar um advogado para ele iniciar a ação penal privada, para poder começar lá no juízo criminal. Só que o nome disso é queixa-crime. Ele está confundindo porque muita gente acha que o que vai lá na delegacia fazer é prestar queixa, mas não é. Você vai dar uma notícia de um crime. Entendeu? Por isso que está errado a letra B. Deu para entender isso agora? A queixa-crime, coloca no seu caderno, queixa-crime é o nome que se dá à ação penal privada. É o nome que se dá à ação penal privada. Beleza? Olha lá a letra C. Não. Queixa-crime é o nome que se dá à ação penal privada. A queixa-crime é isso. O que você vai fazer na delegacia não é a queixa-crime. Entendeu? Não é. Vamos lá, letra C. Notícia crime de cognição indireta ou imediata ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento de um fato aparentemente delituoso por meio de suas atividades habituais, como, por exemplo, pela imprensa ou determinada investigação. Gente, olha só. A notícia crime espontânea, você pode colocar no seu caderno o seguinte: notícia crimes de cognição direta ou imediata, tá? Notícia crimes de cognição direta ou imediata é a mesma coisa que espontânea. Ou seja, o delegado toma conhecimento do crime. Notícia crimes de cognição direta ou imediata é a espontânea. O delegado toma conhecimento de um crime através das suas atividades rotineiras. Deu para notar? Notícia crimes de cognição direta ou imediata é a espontânea. O delegado de polícia toma conhecimento do crime por meio de suas atividades rotineiras. Agora, eu vou ter a segunda, anota aí, que é a notícia crimes de cognição indireta ou imediata. Ou imediata. Aqui, o delegado ele é provocado pela vítima. O delegado ele é provocado pela vítima. Ele trocou aí, né? Na letra C, ele fez ao contrário. Vamos lá, letra D. Uma das formas de se iniciar um inquérito policial é pela requisição do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, constituindo uma hipótese do que se denomina notícia crime de cognição indireta ou imediata. Não, né, pessoal? Olha só. O erro tá no que ele fala nessa requisição, tá? Porque não é requisição, é requerimento. A requisição, quem vai fazer é o Ministério Público, tá? É como se fosse uma ordem, e a requisição não é ordem. Então, cuidado, a vítima requer, o Ministério Público requisita. Ela requer, ela pode ou não ser aceito o seu requerimento. O MP não, o MP está obrigado a obedecer, tá? E a letra E, que é o nosso gabarito, diz: conforme determina o Código de Processo Penal, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos. Pessoal, só você olhar aqui o artigo 6º. Olha o artigo 6º, o que ele fala? Inciso 1. Logo que tiver, olha lá, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Tá? Ipsiliter. Vocês estão vendo que até agora, todas as questões que nós resolvemos, tá na letra da lei? Você vai chegar em casa depois e morder esse código inteiro.
Vamos lá. Próxima questão, número 11. Próxima questão, número 11. Tá tudo tranquilo para quem está aí online? Tá dando para me ouvir? Tá com o seu material? Sim, professora, tá dando de ouvir, sim, tudo 100%, certo. professora. Perfeito, professora. Poxa, beleza, pai d'égua. Faz aquele print, marca no Instagram, dá aquela moral, viu? Beleza, vamos lá. Próximo. Dia seguinte, número 11. IBAD 2017. Sobre as características do inquérito policial, podemos dizer que ele é. Olha lá, pessoal. Primeira coisa que ele disse. Primeira característica que a gente sabe é que ele é inquisitório. Ele é inquisitório porque eu não tenho contraditório em ampla defesa. Segunda característica, pessoal, ele é informativo. Porque ele vai trazer peças de informação, tá? Quer saber outra coisa que ele é, pessoal? O inquérito policial, ele é sigiloso, tá? Ele é sigiloso, tá? Qual é a característica que nós temos aí, pessoal, que vai marcar a nossa questão número 11? O que nós vamos aí? Questão número 11, letra A, né? A 10, letra E. A 11, letra A. Tá show aí, né? Vamos lá, número 12, também 2017. Diz: sobre o inquérito policial, tá? Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa correta. Letra A. No caso do réu solto, o inquérito deve terminar em 30 dias, prorrogáveis por autorização do Ministério Público. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, não é o Ministério Público que autoriza. Você pode riscar e colocar assim, é o juiz, tá? Letra B diz: no caso de réu solto, o inquérito deve terminar em 90 dias, não é 30 dias. No caso de réu solto, o prazo para a conclusão do inquérito é de 45 dias, não é de quantos? No caso de réu preso, o prazo para terminar o inquérito é de 10 dias. Contados a partir da expedição do mandado? Não. Olha a letra E. No caso de réu preso, o prazo para terminar o inquérito é de 10 dias, contados a partir da execução da prisão. 12, letra E. Falamos ou não falamos dessa aí, de quando ia? Olha aí, 2017 caiu. Pode ser que agora caia para nós também de novo. Questão número 13, vamos lá. São 20 questões dessa bateria de inquérito, tá, pessoal? Ainda temos meia hora, vai dar tudo certo. 13 diz: com relação às previsões relativas ao inquérito policial no Código de Processo Penal, é correto afirmar que, letra A diz o seguinte: qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública poderá, por escrito, comunicá-la à autoridade policial. Nessa questão, não, professor. Tá, vamos lá, eu acho que peguei. Vamos lá. O inquérito policial, nos crimes em que a ação pública depender de representação, poderá, sem ela, ser iniciado, mas seu encerramento dependerá da juntada desta. Vamos lá. Essa questão aqui está incorreta, né? É só porque as alternativas estão trocadas, tá? Mas está tudo certo. Vamos lá. Essa alternativa, letra A, está errada, tá? Porque não é o que diz lá o parágrafo 5º, beleza? Vamos lá, letra B. Durante a instrução do inquérito policial, são vedados requerimentos de diligência? Não, né? As partes podem requerer diligência. O delegado é que não está obrigado a cumprir essa diligência. Letra B está errada. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito permanecerão em poder da autoridade policial até a formalização da iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, condição essa obrigatória para a remessa dos autos ao juiz competente? Não, né, pessoal? Vai ficar direto lá com o juiz, um crime de ação privada. Os autos de inquérito, quando finalizar o inquérito, vão ser encaminhados para o juiz
e vão ficar lá na secretaria esperando a parte ir lá buscar para poder iniciar a ação penal privada, que é a queixa-crime. Letra D. Todas as peças do inquérito serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e nesse caso, rubricadas pela autoridade. Pessoal, essa questão está certinha, vai lá no artigo 9º. Lá no artigo 9º, diz o seguinte: todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidos a escrito ou datilografadas, e neste caso, rubricadas pela autoridade. Tá vendo aí que ele tirou certinho, olha aqui, ó, artigo 9º, olha aqui, ó, ipsiliter. Todas as peças do inquérito serão num só processado, reduzidas a escrito, quer dizer, tudo que for falado, alguém vai ter que digitar. E o delegado de polícia vem depois e só dá uma rubricada. Depois vocês têm que assinar aí, tá? Beleza? Pela listinha, tá? E vamos lá, agora sim. Tá certa essa aí. Qual que é essa aí? Letra D, né? Então, 13, letra D. Mas vamos ver a última alternativa. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, por escrito, comunicar à autoridade policial, sendo vedada a comunicação verbal? Não, né? Só você olhar lá o parágrafo 3º do artigo 5º. Vamos lá. Parágrafo 3º do artigo 5º. Olha aqui. O que ele diz? Que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito. Ô, gente, eu sei de um crime. Escreve e me manda. Bom, nada, sou. Delegado, aconteceu um crime sem ser assado. Tá. Né? Você fica até com preguiça de querer escrever. Então, é verbal ou por escrito. Questão número 14. Questão número 14. Tá acabando. VUNESP, Polícia Civil do Ceará. Né? Polícia Civil do Ceará. Assinale a alternativa correta no que tange ao arquivamento do inquérito policial disposto no Código de Processo Penal. Essa aqui tá fácil, nós já resolvemos uma questão parecida com essa, para vocês verem como as bancas se repetem. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas com a autorização da autoridade judiciária que determinou o arquivamento. Não, né? O artigo 18 ou 19? 18, né? Não falava sobre isso. Vamos ver a letra B. A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos do inquérito? Não. Coloque aí no seu caderno outra característica do inquérito. O inquérito, ele é indisponível. O inquérito policial é indisponível, é no caderno, isso mesmo. Para depois você ter onde revisar, tá? Vai montando o seu resumo, para você ter onde revisar. O inquérito policial, ele é indisponível. Ou seja, eu só posso dispor daquilo que é meu. O inquérito não é do delegado. Então, quer dizer que o delegado não pode arquivar. Ele pode deixar de indiciar. Mas arquivar, ele não pode. Ele vai ter que mandar para o MP e o MP, se quiser, vai pedir o arquivamento. Letra C. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia? Ele pode sim, né? Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Certo ou errado essa daí, pessoal? Certinho, 14, letra B. Eu precisava vir aqui, ter feito intenção, colocado aqui na lousa, vocês anotaram, ou dava para resolver isso numa questão mesmo? E já machucar aí na tua cabeça a questão. A questão é muito boa, né? Eu gosto do estudo reverso. Vamos lá, 15. Tá acabando. CESP, hein? Caiu 2016. Estão cansados, pessoal? Dá para terminar? Dá? Dá até para começar de novo, não dá? Vamos lá. 15 diz. A respeito do inquérito policial, essa é a alternativa correta. A CESP ela é tão
tom superior, que ela não coloca inquérito, ela coloca IP. É assim mesmo que ela lá na prova, IP. Hã? Como é que é? IP, né? Vamos lá. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar a autoria de determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial? Qual é a característica que não deixa o delegado arquivar o inquérito ele diretamente? Vocês acabaram de anotar no caderno. Indisponível, inquérito é indisponível, show. Boa, já falaram aí, né? Beleza. B. O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia, sob a supervisão direta do MP? Não, o MP vai ficar supervisionando. Não, gente, o delegado policial é dona dela mesma. O MP pode acompanhar, mas supervisionar? Não. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial. Certo? Vocês estão vendo aí que ele não falou de presidência do inquérito? Se for inquérito policial, é só Polícia Judiciária. Mas ele está falando de investigação de crimes. Eu vou ter lá circunstâncias de CPI, vou ter a situação em que réu é juiz ou membro do MP, tá? Gabarito dessa daí, então, 15, letra C. Vamos lá para 16. Está acabando, 16. Olha, vamos só ver aqui a letra D, né? A letra D diz, o inquérito policial é indispensável? Não, né? Ele é dispensável. Tanto a D quanto a E fala disso. Vamos lá, a 17. A 17 também caiu na CESP 2016. A respeito do inquérito da instrução criminal, assinale a alternativa correta. Diz lá, o juiz é livre para apreciar as provas de acordo com sua convicção íntima, podendo basear a condenação do réu exclusivamente em elementos colhidos colhidos no inquérito policial? Olha para cá. Não. E isso está lá no artigo 155 do Código de Processo Penal. Ele fala que o juiz está livre para apreciar a prova. É o chamado livre convencimento motivado. Mas ele não pode sentenciar com base exclusivamente no que foi colhido no inquérito policial. Coloca no seu caderno. O juiz está livre para apreciar a prova, mas não pode condenar, com elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial. Exclusivamente no inquérito policial. Tá? Vamos lá, letra B. Letra B, né? Como a perícia é considerada a prova mais importante, o juiz não proferirá sentença que contrarie a conclusão da perícia, devendo a prova técnica prevalecer sobre outros meios probatórios. Pessoal, o juiz, ele é o chamado perito peritório. É o perito dos peritos. Já assistiram Harry Potter? Ele é a varinha das varinhas, o juiz. Quer dizer o quê? Que o perito pode falar uma coisa, o juiz vai falar, bacana. Eu não acho. Sim, mas eu sou perito. Beleza, mas eu sou perito do perito. O juiz está obrigado ao que está na perícia? Não. O juiz está obrigado a obedecer ao perito? Não. Mas o perito ele é o cara que mais sabe disso. O juiz vai falar, não concordo. Ele pode fazer isso? Pode. Coloca o seguinte, vamos falar de uma forma bonita? O juiz não está adstrito ao laudo do perito. O juiz não está adstrito ao laudo do perito. Ele pode aceitar, continua aí, ele pode aceitar ou rejeitar
o laudo. Ele pode aceitar ou rejeitar o laudo, no todo ou em partes. Isso está previsto no artigo 182 do Código de Processo Penal. 182. O juiz, é igual minha mãe, gente. Minha mãe é o juiz. Fala, mãe, a senhora não vai sair, mãe. Olha como é que tá essa Covid. Ah, menina, você não manda em mim, não. Eu sou, presta atenção. Tá bom. A mãe de vocês assim também? É? Do mesmo jeito, né? É o perito Do mesmo jeito. Do mesmo jeito aí também, né? Olha aí, tá vendo? Não é só aqui, não. Vamos lá, letra C. Uma vez arquivado o inquérito por decisão judicial, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícia de nova prova. Tá certo ou tá errado essa daí? Certo? E qual é o artigo dessa questão? Nós já passamos por ele. Artigo o quê? Qual é o artigo 19? 18, né? Artigo 18, né? 19. Artigo 18. Vamos lá. A letra D diz: o ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências no curso do inquérito? Pode ou não pode requerer diligência? Pode. O delegado está obrigado a cumprir? Não. A não ser que seja exame de corpo de delito. O inquérito policial, peça informativa do processo, oferece o suporte probatório mínimo para a denúncia. E por isso é indispensável? Não, né? Não é. 17. Vamos lá. 17 diz o seguinte. Caiu em 2016 SESC, hein? 2016 SESC. O policial encontrou no interior de um prédio abandonado um cadáver que apresentava sinais aparentes de violência, com afundamento do crânio, que indicava provável ação de instrumento contundente. Nesse caso, cabe à autoridade policial, vamos lá, cabe à autoridade policial, 1. Providenciar a imediata remoção do cadáver e o seu encaminhamento ao necrotério e aguardar eventual reconhecimento das partes. Comunicar o fato à autoridade judiciária se o local estiver fora da circunscrição da delegacia onde seja lotado, devendo se manter afastado e não podendo impedir o fluxo de pessoas. Promover a realização da perícia somente depois de autorizada pelo MP. Comunicar o fato imediatamente ao MP que determinará providências a serem adotadas. Providenciar para que não se altere o estado do local até a chegada do pessoal inteligente, ao perito, tá? Né? E ordenar a realização de perícias necessárias, a identificação do cadáver e determinação da causa da morte. Qual questão 17, letra E? 18. Vamos lá. Agora sim, última página da nossa bateria. Tá dando bom, hein? Tá tranquilo? Vamos lá para 18. Diz o seguinte. SEBRASP também, CESP, hein? Considerando os dispositivos legais referentes ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. Vamos lá, rápido, hein? Papum. Papum, hein? Não cabe recursos administrativos aos escalões superiores do órgão policial contra a decisão de delegado que nega a abertura de inquérito? Cabe ou não cabe? Cabe. Tá certo ou tá errada essa letra A? Errada. B. Representantes de órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta, não podem promover investigação de crime. Deverão ser auxiliados pela autoridade policial? Não, né, gente? CPI precisa de delegado? Não. O MP vai precisar do delegado? Não. Tá errado. C. Estando indiciado preso, o inquérito policial deverá ser concluído impreterivelmente em 10 dias, independentemente da complexidade da investigação e das evidências colhidas. Não, né, pessoal? Se eu tiver complexidade, vamos lá, ó. Aí pode pedir, olha, o parágrafo 3º do artigo 10. Vai lá. Parágrafo 3º do artigo 10. Quando o fato for de difícil elucidação, o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para anteriores diligências que poderão ser realizadas no prazo marcado pelo juiz. Pessoal, mas olha só,
não tem problema também se ele estiver preso, tá? Não tem problema. Ele não impede ele estar preso. Se tá difícil, gente, vai fazer o quê? Eu vou terminar do jeito que dá? Não, pô. Pede renovação, tá? Muito bem. A letra D. Vamos lá, a letra D diz. Vou voltar para cá. O delegado determinará o inquérito, o arquivamento do inquérito, quando não houver... né? O delegado promove arquivamento, gente? Não. Tratando-se de crime de ação penal pública, o inquérito será iniciado de ofício pelo delegado, por requisição do MP, ou por requerimento do ofendido ou de quem o represente. Certinho. Vocês estão vendo aí, inclusive, pessoal, que está os verbos certinho para cada um. Vítima não requisita. Representa, né? Se for na privada, requer, tá? Gabarito da 18, então, letra E. 19, tá acabando, hein? Tá acabando. O inquérito policial, letra A. Não pode ser iniciado se a representação não tiver sido oferecida e a ação penal dela depender. Tá certo ou tá errado? Certinho, gabarito da 19, ó. Letra A de amor, né? Letra A de amor. Caiu na CESP, né? Olha aqui a letra B. O inquérito policial é válido somente se seu curso estiver assegurado contraditório? Não, não tem contraditório no inquérito. Mas também não impede a participação do delegado, do advogado. Será instaurado de ofício pelo juiz? Juiz instaura? Não. O juiz, entre aspas, né? Lá no código diz que ele pode requisitar, mas não instaurar, mas também não foi recepcionado. Será requisitado pelo ofendido ou pelo MP se tratar de crime de ação penal privada? No crime de ação penal privada, pessoal, o MP não pode, é só ofendido, tá? É peça prévia indispensável? Não, não é indispensável. Questão número 20. A última. O inquérito policial consiste no conjunto de diligências efetuadas pela Polícia Judiciária para apuração de uma infração penal e de sua autoria. Trata-se de procedimento investigatório de caráter administrativo instaurado pela autoridade policial. De acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, letra A. Nos crimes de ação penal privada, o inquérito poderá ser iniciado de ofício pela autoridade policial? Não. O inquérito policial nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Certo ou errado? Certinho. Gabarito da 20, letra B. Aí agora, o que é importante, pessoal? O que é importante? Nós resolvemos todas essas questões. Foram 20 questões de provas que caíram ao longo do tempo, né? Ao longo dos concursos, nós realizamos desde 2019 a 2016, tá certo? 20 questões, onde nós trabalhamos tudo que é importante de inquérito policial, tudo que vem caindo. Só que eu preciso, pessoal, que vocês estudem de forma bastante aprofundada e leiam, tá? Do artigo 1º até o artigo 23 do Código de Processo Penal. Artigo 1º até o artigo 23 do Código de Processo Penal. Tá, pessoal? Por quê? Porque, olha só, a leitura do código é muito importante. Na próxima aula, a gente vai trabalhar alguns outros pontos que nós não trabalhamos aqui. Como é o caso que está... a leitura toda, né? O juiz das garantias, professor, eu tenho que saber o juiz das garantias? Tem que saber. A forma de arquivamento do inquérito que modificou no pacote anticrime, mas que ainda está valendo a forma antiga. Nós vamos falar sobre isso. Então, na próxima aula a gente volta a trabalhar inquérito policial, mas vem aprofundando dentro do próprio código até as modificações que nós tivemos do pacote anticrime. Perfeito? Pessoal, deu bom? A gente pode manter essa mesma linha de
de estudo, exercício e matéria, sim? Pessoal, foi um prazer, então, olha, inenarrável estar com vocês essa noite, tá? Para quem está em casa, bom descanso, beleza? E até a próxima. Bom descanso e até a próxima. Valeu! Eu só preciso vir Obrigada, aqui. professora. Boa Eu que noite. agradeço, aula top, né? Foi bacana mesmo. Beijo. Eu vou ter que voltar aqui de novo, porque caiu a internet aqui, para poder... Para poder ver se ela gravou mesmo a aula. Boa noite. Tchau, moça. Tchau. Agora não sei se vai encontrar aqui. Oi? Ah, pessoal, ei, volta, tem que assinar aqui essa lista, ó. Leva pra lá, leva lá pra fora, pessoal, assinar. Diz pra todo mundo voltar lá e assinar essa lista. Não vai ter gravado aqui, porque... Tchau, querido. A internet não tá querendo ajudar. Deixa aqui.